E o meu próximo passo vai ser criar uma função que obtém uma palavra aleatória do array de palavras, só que antes disso eu preciso entender como o JavaScript gera números aleatórios. É o seguinte, o JavaScript tem um método embutido chamado math.random. Se eu vier aqui no console do browser e inserir a invocação do math.random e pressionar Enter, um número aleatório foi gerado e a cada vez que eu invoco esse método, um novo número aleatório é gerado para mim. Só que o math.random sempre vai retornar um número decimal de 0 a 1, incluindo o 0, mas nunca o 1. Para você entender melhor, aqui no app.js, eu vou inserir um comentário com um 0, seguido de 9 hífens, seguido de um 1, vou copiar e colar esses hífens, e inserir o 2, e vou colar esses hífens e inserir o 3. Quando eu invoco o math.random, ele vai retornar qualquer número de 0 até 999999999, mas nunca vai alcançar o 1. Esse é o range, o alcance do random. Agora, se eu quiser gerar um número de 0 a algum outro número, eu multiplico o número que a invocação do math.random gerou vezes o número que eu quero. Então, se eu quiser gerar um número de 0 a 3, por exemplo, eu posso vir aqui no console e multiplicar o número que o math.random gerou por 3, só que a gente sabe que esse número aleatório nunca vai incluir o 3. Ou seja, o range, o alcance dessa expressão, vai do 0, incluindo o 0, até 2.999999999, mas nunca incluindo o 3. Então, se no seu range de números aleatórios você quiser incluir tanto o 0 como o 3, por exemplo, e quiser que esse número aleatório seja um inteiro, o que na maioria das vezes você vai querer, você vai precisar entender um padrão que eu vou te explicar agora. É o seguinte, primeiro, para converter esse número em um número inteiro, eu vou fazer essa expressão que gerou o número aleatório decimal ser o argumento da invocação do math.floor. E o que o math.floor vai fazer? Ele vai retornar o número aleatório arredondado para baixo. Ou seja, se o número aleatório é 1.9, por exemplo, o math.floor vai retornar 1. Se o número aleatório é 2.9, o math.floor vai retornar 2. Então agora, a cada vez que eu invoco uma expressão, que eu invoco essa expressão, eu obtenho um número inteiro que vai do 0, incluindo o 0, até 2, mas nunca incluindo o 3, certo? E o que eu posso fazer para incluir o 3 então? É o seguinte, redobra a sua atenção agora para você entender esse padrão comigo. Aqui nessa expressão, eu vou substituir esse 3 por abertura e fechamento de parênteses para que a primeira expressão a ser resolvida em toda essa expressão seja a que estiver dentro desses parênteses. Eu vou inserir o número máximo que eu quero que esse número aleatório que eu vou gerar tenha, que é 3, subtraído pelo número mínimo que esse número aleatório deve ter, que é 0, porque eu quero que o número aleatório vá de 0 a 3, incluindo 0 e 3, mais 1, e aqui fora do math.floor, eu vou inserir mais 0, que é o valor mínimo que o número aleatório deve ter. Se eu pressionar Enter várias vezes, a gente vê que a cada invocação eu obtive um número aleatório de 0 a 3, incluindo 0, que foi gerado aqui no início, e 3. Beleza, mas vamos entender o que aconteceu aqui? Antes de qualquer coisa, essa expressão entre os parênteses foi resolvida. Ou seja, 3, que é o número máximo que o meu número aleatório deve ter, subtraído por 0, que é o número mínimo que o número aleatório deve ter, mais 1, resulta em 4, porque 3 menos 0 mais 1 é 4. Então, essa expressão dentro do math.floor está multiplicando o número aleatório que o math.random gerou por 4. Você lembra que lá no início eu disse que o math.random retorna qualquer número
de 0 até 999999999, mas nunca chega nesse 1, agora eu vou copiar esses hífens e adicionar um 4 aqui, e como o math.random está sendo multiplicado por 4, ele vai retornar qualquer número de 0 até 3.999999999, mas nunca vai chegar nesse 4, e como esse número aleatório gerado por essa expressão está dentro do floor, o número vai ser arredondado para inteiro. Ou seja, se o número gerado foi 3.9, ele foi arredondado para 3, então essa invocação do math.floor resulta em 3 mais 0, que resulta em 3. Roger, mas e se eu quiser obter um número aleatório de 3 a 7, por exemplo? Mesma coisa, só que agora a gente vai transformar essa expressão em uma função para reutilizar esse código toda vez que você precisar gerar um número aleatório. Então agora que eu entendi o que essa expressão está fazendo, eu posso copiar ela, vou remover esse range comentado e vou declarar uma const getRandomInteger inclusive para deixar explícito que o número aleatório vai incluir os valores mínimo e máximo que eu passar para essa função. Eu vou fazer essa const receber uma função que retorna o valor que essa expressão retornar. Só que para essa função ser reutilizável, eu preciso deixar ela genérica a ponto dela receber o valor máximo e o mínimo que o número aleatório deve ter. Então, eu vou inserir um parâmetro min, um parâmetro max, vou substituir o 3 pelo max, o 0 vai ser substituído pelo min, vou quebrar o retorno dessa função para que ela não ultrapasse 80 caracteres. E se aqui abaixo eu inserir um console.log, que recebe a invocação da getRandomInteger inclusive, que recebe 3 como valor mínimo e 7 como máximo, se eu salvar, a cada vez que eu recarrego a página, eu obtenho um número aleatório de 3 a 7, incluindo 3 e 7. Já que a gente tirou esse obstáculo do caminho de entender como gerar um número aleatório, eu posso declarar uma função que vai obter uma palavra aleatória desse array de palavras. Então, eu vou inserir uma const getRandomWord, que não vai ter essa indentação, e que recebe uma função que vai retornar words, que é o array de palavras, colchetes e a invocação da getRandomInteger inclusive, que recebe 0, porque eu quero obter uma palavra aleatória que pode estar no index 0, e como segundo argumento, eu vou inserir words.length -1. Por que -1? Porque essa sintaxe de acesso ao item do array através do index do item é zero-based. Ou seja, se eu tenho um array com 3 itens, o item 1 ocupa o index 0, o item 2 ocupa o index 1 e o item 3 ocupa o index 2. Então imagina que o array words tem só 3 itens. Se eu remover esse -1 daqui, essa expressão pode resultar em 3, só que como a contagem dentro desses colchetes começa em 0, essa expressão vai buscar o item que está no index 3 do array e vai retornar undefined, porque não existe item no index 3 do array. O array tem só 3 itens e o último item ocupa o index 2. Então, para inserir o último item do array de forma dinâmica, a gente passa o -1 e essa expressão sempre vai resultar no último item do array, não importa a quantidade de itens que ele tenha. Então, como essa linha também está ultrapassando 80 caracteres, se eu quebrar ela nesse retorno, e se nesse console.log eu invocar a getRandomWord e salvar, a cada vez que eu recarrego a página, uma palavra aleatória é obtida.